Bem, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro que se complica cada dia mais e mais. Agora surgiu, além disso, né, que a gente vai mencionar aqui, surgiu algo que é muito importante, a pessoa que, de certo modo, pode colocar aí o Bolsonaro na cadeia. Você vai falar assim, pô, Cláudio, mas quem é essa pessoa que pode colocar o Bolsonaro na cadeia? Bem, existe aí uma possibilidade de negociação, né, de policiais federais que, consequentemente, pode colocar o Bolsonaro na cadeia. Você vai falar assim, não, eu não acredito, Cláudio. É sim, existe uma mulher que pode colocar o Bolsonaro literalmente na cadeia, ou se não, aumentar a pena dele aí, consequentemente. E nós vamos falar no vídeo de hoje sobre isso. Sobre quem é essa mulher que pode colocar o Bolsonaro, consequentemente, na jaula. Quem é essa mulher que pode aumentar a duração de pena do Bolsonaro. Essa que é a realidade e aí, consequentemente, a casa vai cair. O Bolsonaro está em pânico, agora ele está desesperado, essa que é a realidade, depois daquele choque que teve com a delação do Cid. E agora surgiu uma pessoa que você vai falar assim, mas olhando aí, Cláudio, isso aí são policiais que estavam... Não, são pessoas da cúpula, são pessoas que estavam lá, consequentemente, lidando direto com o Bolsonaro ou indiretamente ou a passos do Bolsonaro. Eu vou contar tudo isso aqui pra você, mas antes de mais nada, já aproveita e já deixa um like. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matéria importante demais pra toda a sociedade. Já aproveita e já deixa um like, é de graça, e vamos direto aí falar sobre essa situação. Mas antes disso, vamos falar sobre essa outra situação aqui que realmente colocou o Bolsonaro em pânico, até de arrepiar, né? O Bolsonaro foi lá, né? Você tá sabendo, antes deixa eu já aproveitar e já mencionar aqui. Antes de eu falar pra você quem é essa mulher que pode colocar, o que ela fazia, pode colocar o Bolsonaro na cadeia, o que ela fazia lá no governo, eu vou pegar e vou colocar essa outra matéria aqui, que também é extremamente importante e tem a ver, uma matéria tem a ver com a outra, uma matéria tem ligação com a outra. Essa parte aqui do comandante e logo depois da decepção do Bolsonaro, né, com o comandante, aquele embate lá. Essa aqui é a realidade e nós vamos falar da mulher que pode colocar o Bolsonaro na jaula. O Bolsonaro ameaçou o Cid aí, né? E agora parece que ele vai ameaçar mais uma outra pessoa e está em pânico. Quem é essa pessoa que o Bolsonaro resolveu peitar e resolveu, né? Vai processar, né? Ele vai para cima, mas será que vai dar certo? Bem, essa pessoa pode aumentar os anos de prisão do Bolsonaro. Mas antes disso, vamos falar aqui pra gente contextualizar a história, a situação, é o seguinte, abre aspas, se o senhor for em frente com isso, eu serei obrigado a prendê-lo, fecha aspas, teria dito o chefe do exército a Bolsonaro. Aí você vai falar assim, mas, Cláudio, não é assim, cara, o bicho pegou, tá? Essa é uma das matérias mais lidas hoje aí. Na reunião em que Bolsonaro levou um plano golpista aos comandantes das Forças Armadas, o então chefe do Exército, general Freire Gomes, e por favor, não vai idolatrar esse homem não, tá? Ele teria ameaçado o Bolsonaro, prender o Bolsonaro. Então, é a função dele, não só do chefe lá do Exército, mas de até mesmo o próprio... Acho que o Código de Processo Penal fala que qualquer cidadão pode dar voz de prisão para outro, tá? E no caso do Bolsonaro aí, ele falou assim, se continuar com essa história aí, eu vou ser obrigado a prender, ou seja, eu não quero te prender, não é algo assim comum, mas se continuar com esse plano absurdo aí, eu vou ser obrigado a te prender, tá? E eu vou contar também por que o Bolsonaro tá desesperado depois dessa situação aí da revelação, tá? Dessa revelação aí do Cid. O Bolsonaro tá preocupado demais com uma pessoa, tá? Após essa revelação do Cid. Eu vou te falar. Já, aguenta um pouco aí, já deixa um like, tá? Site do Brasil 247. Um trecho da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, revela que o ex-mandatário se reuniu com militares com alto comando para apresentar um plano aí de golpe de Estado. Nessa reunião, segundo o relato do próprio Mauro Cid, o então comandante da Marinha, você já sabe, o Garnier, teria se manifestado apoio à iniciativa. Supostamente, eu vou colocar aqui, tá? Nesta sexta-feira, o Valor Econômico revela que o então comandante do Exército, general Freire Gomes, ameaçou prender o Bolsonaro caso ele levasse isso adiante, o projeto golpista, tá? Então tá aqui, matéria lá do Valor Econômico, que também, consequentemente, do Brasil 247. E nós vamos falar, né, quem é essa mulher que pode enjaular ou pelo menos colocar e aumentar a quantidade de anos do Bolsonaro na cadeia.
A reunião ocorreu no dia 24 de dezembro de 2022 no Palácio do Alvorada. Garnier foi o único a afirmar seu apoio imediato a Bolsonaro, enquanto comandante do Exército, né, na teoria aqui, né, teria enfrentado, abre aspas, se o senhor for em frente com isso, presidente Bolsonaro, eu seria obrigado a prendê-lo, tá? O brigadeiro, fecha aspas, o brigadeiro Carlos Batista, comandante da Aeronáutica, ficou calado diante da proposta aí de Bolsonaro. De acordo com a reportagem, né, Freire Gomes sabia que o golpe não poderia dar certo porque outros comandantes, aí o comandante do Sul, o comandante do Sudeste, e do Leste e do Nordeste não apoiariam isso. Além disso, os americanos, né, os americanos civis e militares já haviam alertado o Bolsonaro, olha, isso não vai dar certo. Não vai dar certo de jeito nenhum, tá? E a gente não apoia. E, consequentemente, a comunidade internacional. Aí você fala assim, tá, Cláudio, mas não é bem assim. Eu quero saber quem é a mulher que pode colocar o Bolsonaro na jaula ou, pelo menos, aumentar, né, a quantidade de anos aí que o Bolsonaro pode passar preso. Eu vou falar pra você, claro, calma, relaxa, fica tranquilo. Ó, deixa um like aí, dá essa força, dá essa moral. Ó, o que acontece aqui, ó? Tá? Você tá sabendo dessa situação, né, que foi realmente complicada. Você tá sabendo também que o comandante peitou o Bolsonaro. Agora, o grande problema de tudo isso, né, não é só o constrangimento do Bolsonaro. O grande problema de tudo isso é que surgiram outras pessoas que estão dispostas a fazer uma delação premiada. E aí, consequentemente, complicar a vida do Bolsonaro. Mas, aí você fala assim, pode complicar mais, Cláudio? Claro que pode sim, pode complicar. Por quê? O Bolsonaro trabalhou com muita gente. Eu vou te mostrar aqui, ó, daqui a pouco, né? Daqui a pouco não, já, né? Quem é que pode complicar a vida do Bolsonaro? Além dele mesmo, né? Que ele é aquele cara que tá jogando futebol, ele mesmo tropeça na bola, ele mesmo cai, ele mesmo faz a falta dele mesmo. Tá? Então tá aqui o Bolsonaro, além dele mesmo, tem mais outras pessoas. Quem mais? Já vou adiantar pra você, tem o Anderson Torres, né, e tem o Silvinei. Mas vamos lá, e tem uma mulher. Quem é essa mulher? Essa mulher trabalhou diretamente com, né, ou indiretamente com o Bolsonaro. Polícia Federal avança a negociação para a delação de policiais aí, policiais federais sobre a eleição sobre as eleições, né, e o 8/1. Aí eu pensei assim, como diz o... Pensei comigo mesmo. Eu pensei comigo mesmo. Tá, mas e daí? Os policiais tem vários lá, mas, né? Aí, só que a matéria diz o seguinte: existem policiais da cúpula, né? Que trabalharam, pessoas que trabalharam diretamente ali com o Bolsonaro. Consequentemente, tá? Vamos lá, eu já vou mencionar pra você. Além da delação premiada obtida aí do Tenente Coronel Mauro Cid, já homologado pelo Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal avançou na negociação de acordos, né, de colaboração com investigadores em outras frentes aí de apuração. Entre eles, há policiais federais, tá? Ao menos 2 pessoas envolvidas aí no inquérito sobre a suposta interferência da Polícia Federal nas eleições de 2022. Estão em tratativa de colaboração premiada, ou seja, essas pessoas provavelmente aqui, ó, já ser sincero pra você. Aqui, o que acontece? Essas pessoas provavelmente já fizeram a delação premiada, tá? Só que existem alguns requisitos que eu vou passar pra você já, tá? Essas pessoas provavelmente já fizeram a delação premiada. Eu vou falar pra você quem são, tá? Aí você vai se surpreender. Integrantes da corporação manifestaram interesse no que os investigadores têm a relatar no processo. Deixa eu aumentar aqui, eu não estou enxergando. No processo de averiguação prévia dos depoimentos. Só depois o acordo será levado aí à justiça, né, para ser homologado. Aqui tá o Bolsonaro, consequentemente. Deixa eu ver aqui, acho que bugou aqui, hein? Foi direto para a foto aqui do homem, do Bolsonaro. Mas vamos lá. Tá aqui o Bolsonaro e Silvinei, os caras, né, todo feliz da vida. Eita, bugou de novo. Deixa um like aí enquanto isso, tá? Então tá aqui o Bolsonaro feliz da vida. Mas quem são essas pessoas que podem complicar o Bolsonaro além dele mesmo, tá? A delação tem um potencial de acrescentar informações no caso das operações aí da Polícia Rodoviária Federal nas eleições de 2002. Assim como nos eventos em que levaram aos ataques dos 3 poderes aí no dia 8. A jurisprudência brasileira aqui tá explicando um pouco, né? Você já sabe, não adianta só simplesmente chegar lá, eu sei alguma coisa contra o Bolsonaro.
Isso aí não vai adiantar, eu já expliquei pra vocês, nem me apresentei, mas eu sou o Cláudio, esse é um canal de Direito e Política, matéria importante demais para toda e qualquer sociedade. Porque a gente gosta da verdade, como em outros canais aí de esquerda, progressistas, estão sempre lutando pela verdade. A gente não vai querer que o Bolsonaro seja condenado, né, de uma maneira irregular, de qualquer jeito. E por isso, a justiça aqui, né, tá tomando todos os cuidados para simplesmente não se... eu acho que o Bolsonaro é culpado, tá, mas com base em quê? Na minha vontade, não. Só a sua vontade não dá. Você tem que ter um contra-cheque, você tem que ter uma fatura de crédito, você tem que ter alguma coisa, você tem que ter um recibo de passagem, né? Você tem que ter alguma coisa, extrato, alguma coisa que possa provar que realmente o Bolsonaro ele é culpado. E aí, quem é que pode fazer essa delação e receber aí esse benefício? Dentre uma delas está, né, um dos alvos aí do depoimento deve ser o ministro ou ministro Misericórdia, eu errei aqui, gente. O ex-ministro da Justiça, que chefiava aí a pasta, que é o Anderson Torres, né? E que foi secretário de Insegurança Pública de Brasília, tá? Investigadores dizem que há elementos para afirmar que houve uma tentativa clara. E aí, por quê? Porque encontrar lá no celular do Anderson Torres, né, bilhetes, fotos, numa proposta, a Polícia Federal, né, encontrou na residência de Anderson Torres uma minuta, né, de decreto para o então presidente Jair Bolsonaro instaurar um estado de defesa, da qual eu já expliquei isso daqui. É que, né, quando as polícias, Guarda Civil, policial militar, Guarda Civil, policial militar, a Polícia Civil, Polícia Federal, eles não conseguem conter, aí é necessário, salvo engano, instaurar aí um estado de defesa. Então o Anderson tava com essa proposta do golpe lá. A casa caiu literalmente, o pessoal descobriu e só por isso, consequentemente, ele pode ser preso, tá? Torres foi preso ainda em janeiro, vai voltar pra jaula. Torres foi preso, mas tá em liberdade e pode, aí no caso, né, a princípio, fazer uma delação. A pergunta é, será que o Bolsonaro vai processar? E quem é a mulher? A gente já vai saber, vamos chegar nessa parte. Quem é a mulher que pode enjaular o Bolsonaro ainda mais? A polícia também apura um papel do ex-ministro, né, lá na atuação da Polícia Rodoviária Federal, que ampliou o número de abordagens, né, nos ônibus lá no Nordeste, que parecia que era mentira, mas não é, né, tá aqui a situação complicada. Descumprindo, os caras peitaram aí a justiça, cara. É brincadeira uma coisa dessa? Deixa eu contar um negócio pra você. Disseram que foram lá falar com o Alexandre de Moraes armado, né? Aí o ministro Alexandre falou assim, ó, você tem 20 minutos pra poder liberar as rodovias brasileiras que estão aí, né, impedidas, senão eu vou te prender, tá? E aí parece que o Silvinei, enfim, os caras liberaram rapidinho. E aqui, tá, quem é a pessoa, Cláudio? Bem, surgiu a pessoa aqui, uma delas é Marília Alencar. Quem é essa mulher? A Marília Alencar é ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça. No celular de quem foi encontrado um levantamento com o nome das cidades em que Lula recebeu mais de 75% dos votos no primeiro turno. Então os caras fizeram um mapeamento. Bem, quais foram as cidades que o Lula teve voto? Eu vou te contar mais uma coisa rapidinho sobre isso. Tá? Não sai daí não, você não sai daí, hein? Olha, sai daí eu vou aí, ó, presta atenção. O que aconteceu aqui em relação a essa mulher? O que acontece? Eles mapearam, né, analisaram toda a região em que o Lula teve mais votos e simplesmente começaram a impedir, né? Não que as pessoas não obrigassem a votar no Bolsonaro, no Jair inelegível, tá? Mas sim, para que as pessoas que votassem no Lula não fossem. E aí, encontrou-se no celular dessa senhora aqui, deixa eu ver se tá gravando. E o som aí tá bom, comenta aí se o som tá bom. Então, como é que eu posso mencionar para você? Encontrar aqui no celular dessa senhora um plano, tá? E também teve um funcionário da Marília, ouvido pelos investigadores, afirmou ter recebido dela a tarefa de realizar esse mapeamento e depois relatou que as blitz da Polícia Rodoviária Federal focaram nas cidades em que Lula havia recebido mais votos. Então tá aqui a Marília, que acompanhou Torres de volta. Marília acompanhou Torres de volta à Secretaria do Distrito Federal após a derrota de Bolsonaro. E aí tá aqui essa mulher, consequentemente, dependendo da situação, ela pode complicar a vida do Bolsonaro. Como? Contando todo o plano macabro aí do Bolsonaro, né? De certo modo, ensandecer o Brasil
e levar o país à lástima total. Essa que é a realidade. Então tá aqui essa mulher Marília, ela tem tudo aí pra poder, de certo modo, né? Porque, consequentemente, é assim, gente. Ó, deixa eu explicar pra vocês. Já expliquei já isso aí. Quem é inscrito aqui no canal sabe. Eu já expliquei sobre o artigo 319 do Código Penal, que diz o seguinte: o funcionário público, de modo geral, ele não pode prevaricar, tá? Ou seja, se você vê algo que, de certo modo, é errado, você tem a obrigação, principalmente no caso dela, que trabalhava na segurança, de alertar, né, o superior ou alertar alguém que pudesse tomar uma atitude que não fosse ela. Já que ela não podia, ela tinha a obrigação, artigo 319. E aqui, no caso, ela retardou, tá? Consequentemente. Então, ela vai, de certo modo, estava sabendo, aquele que por omissão, dolo, omissão e dentre outras coisas, né, causar dano a alguém, comete um ato ilícito. Então, ela tá aqui muito encrencada. E uma maneira dela, de certo modo, diminuir a pena dela, né, que provavelmente vai ser condenada, essa aqui é a realidade, é, de certo modo, entregando alguém superior. E quem é o superior? Seria aí, consequentemente, diretamente o Bolsonaro, ou o chefe dela lá na Polícia Federal, enfim, né, na Rodoviária Federal, que no caso seria aí talvez o Torres, enfim. Ela vai ter que entregar alguém, ou o Torres ou o Sidney. E aí, consequentemente, entregando esses caras, vai entregar uma outra pessoa, que é, consequentemente, o Bolsonaro, supostamente. Vamos colocar aqui. Então, ela pode, de certo modo, mudar toda a história. Essa aqui é a realidade. Ela pode mudar a história. E vamos ver o que ela vai fazer. Vamos ver o que ela vai falar aí em relação a esse tema, que é um tema, assim, delicado, em especial, para o Bolsonaro, de modo geral. Beleza? Galera, é o seguinte, como é que eu posso mencionar pra você? Agradeço por você ter acompanhado o vídeo até aqui. Agradeço demais aí a presença, a força. E é isso. Antes de falar isso, né, e terminar o vídeo, vai sair um vídeo que fala, consequentemente, que o Bolsonaro está preocupado com a Michelle Bolsonaro. Eu vou dizer pra você qual é o motivo que faz com que o Bolsonaro fique preocupado. Já tinha brigado com ela por conta da presidência, né? Não vai se candidatar agora. Parece que o Bolsonaro tá com uma nova surpresa aí, que é desagradável. Vai sair no vídeo das 8h30, então já aproveita e já fica ligado aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Ó, tem um Pix, a chave Pix aí, caso você queira ajudar a gente a pagar aí os jornais, tá? Eu agradeço demais a sua presença aqui. Abraço.